da Polícia Especial que atendia alguns dos territórios do Pará conforme as instruções. O que estão relatando neste momento é que, bom, várias pessoas estariam pedindo basicamente para sair dos militares, evidentemente, pois a polícia servia nos territórios. Parar conforme as instruções, pois é evidente há uma reviravolta em que vários soldados, neste caso da servia eles parar conforme as instruções. Bom, colocam o seu nome, saem com o nome aqui na roupa e ao lado. Então, um documento que supostamente bem comprovaria quem são essas pessoas. Evidentemente, um assunto que, bem, vamos lá, faz parte dessa rebelião que está crescendo dentro do Irã. Diante disso, uma mensagem é enviada do Irã aos Estados Unidos pela Sociedade da Polícia de Qom. As instruções da polícia. Servia nos territórios. Para De acordo com as instruções da polícia, servia nos territórios do Pará, de acordo com as instruções. A polícia servia nos territórios do Pará. Conforme as instruções sejam leais ou não, parece que isso não está sendo registrado. Agora as manifestações vêm da polícia, que servia nos territórios do Pará seguindo instruções, pois era do mesmo regime. Hoje vimos um incêndio que não está claro se foi ontem, se foi hoje ou se foi há 2 dias. Sabemos que é um assunto que chama a atenção, mas que evidentemente é complicado confirmar alguns pontos. O que sim da polícia servia nos territórios. Também. Hoje surgem uma série de comentários por defensores dos direitos humanos e ativistas russos, da polícia. Servia nos territórios do Pará com as instruções da polícia, servia nos territórios do Pará com as instruções. Bloqueia. O que é Starlink, por exemplo, que muita gente conseguiu obter, mas transmitir as imagens eram muito poucas as pessoas que conseguiam. Recentemente compartilharam um vídeo do Irã mostrando como levavam o Starlink pequeno no carro. E enquanto dirigem, estão tentando enviar os vídeos em movimento para também dificultar para o regime a detenção. Ou seja, para que não detectem onde eles estão. Bom, parte do que está acontecendo lá,
O Poder Judiciário também está avaliando agora mesmo uma série de grupos de pessoas que poderiam receber a pena máxima. Mas olha, há pouco comentávamos que oficialmente são 3.900 e tantas, 3.900 e pouquinhas pessoas que perderam a vida. O governo do Irã agora admite que teriam falecido 5.000 pessoas. Sim, 5.000 pessoas, não é? Como é que é isso? Esse é um número novo. Irã admite mais de 5.000 mortos em protestos. Enquanto isso, sim, são muitos mais, pois esses são apenas os que admitem. O número não oficial é realmente maior? Também, os médicos locais afirmam que o número de falecidos é mais do que o triplo. Esse é o número que os médicos têm. E, bom, relatórios médicos locais apontam que ao menos 16.500 manifestantes morreram. Segundo depoimentos anônimos, 330.000 ficaram feridos, sem proteção à identidade dos médicos. Que bom, alertam que a quantidade é impressionante. Funcionários iranianos da região. Hoje, domingo, foi informado que as autoridades confirmaram pelo menos 5.000 mortos, entre eles 500 agentes de segurança. E culpou, obviamente, os terroristas agitadores armados que tiraram a vida de iranianos inocentes. Ou seja, que não foram eles não tiveram nada a ver com isso, segundo eles. E, bom, a funcionária disse que essa pessoa não foi identificada devido à delicadeza do assunto. Garantiu a Reuters que os confrontos mais violentos e o maior número de mortes ocorreram em áreas curdas e iranianas no noroeste do Irã. E é uma região onde os separatistas curdos têm estado ativos, na verdade eles não pararam. Já mostramos imagens em que afirmam estar prontos para defender os manifestantes. Imagine, bom, do que estamos falando. Por todos os lados, esses curdos... Eles estão assim em todo lugar. Agora vamos ter, então, uma reportagem também muito interessante sobre o que está acontecendo na Síria com os curdos, porque tem mais uma reviravolta. Agora sim, espera meia hora que terá outra reviravolta. É impressionante como tudo mudou, mas vamos para outros assuntos importantes. E se vocês estão chegando agora e querem apoiar o canal, já sabem, podem nos apoiar com a assinatura, com um superchat, compartilhando, dando like. Muito obrigado a todos que fazem isso, aqueles que contribuem e dão esse algo a mais para o canal. Saibam que vocês fazem com que este canal possa existir. Muito obrigado por isso e a toda a comunidade. Vamos para outro assunto. Vamos para Cuba, porque as coisas estão ficando intensas. E foi feita uma declaração na qual, segundo eles, já estão em estado de guerra. O regime cubano, então, lança uma mensagem bastante forte na qual, segundo dizem, após os recentes acontecimentos nos Estados Unidos, o regime de Díaz-Canel ativou a doutrina militar. Diante das tensões externas e internas, é preciso admitir que Cuba, há tempos, enfrenta problemas internos e não consegue resolver nem o básico. O regime de Havana declarou estado de emergência nacional sob a doutrina de guerra de todo o povo, alegando o risco de agressão dos Estados Unidos. A decisão ocorre dias após a operação militar em Caracas, em 3 de janeiro, quando Nicolás Maduro foi capturado. Também foi confirmada a morte de 32 militares cubanos durante o confronto. Havana os declarou heróis e decretou luto oficial, elevando o tom nacionalista e a confrontação. O ditador Díaz-Canel teria, então, aparecido vestido com uniforme militar, participando de simulações e atividades públicas, sob o que ele chamou de estado de guerra. Disse que não há rendição ou capitulação frente aos Estados Unidos. O regime ordenou exercícios militares que incluem emboscadas, colocação de minas e defesa territorial, segundo os relatórios internos. A estratégia segue a doutrina criada por Fidel Castro nos anos 80,
Retoma assim a linguagem de confronto ideológico com Washington, usando símbolos de resistência histórica. E desde que Donald Trump estava avisando a Cuba que não iriam mais receber petróleo nem recursos da Venezuela, e bem, que a Venezuela disse que sim, vai continuar, e o México também vai continuar. Pois também culpou os tristes de sustentarem Maduro durante anos com fins repressivos. Bem, sabe-se que a grande maioria dos que protegiam Maduro eram cubanos. E o que estará sendo revelado nessa possível negociação? Nesses dias, nesses que vão acontecer juntos, o que vai acontecer? Devemos ficar atentos, mas poderia ser, não é? Já aconteceu em outras ocasiões. E que negociações havia com Cuba, com o México, com a China, com o Brasil, com vários países? Bem, isso será um tema interessante, mas depois do que Cuba está vivendo neste momento. Bom, eu acho que a guerra ou a situação crítica é interna, não externa. Ou seja, é como o que acontece com o Irã. Sim, por que culpar os outros se o problema está dentro? Por isso também, da última vez que Mesut Pezeshkian falou, ele disse que o problema não era externo, mas sim interno, dito pelo presidente iraniano. E depois o silenciaram? Ele ficou em silêncio, ou melhor, o silenciaram. Após cerca de 1,5 semana, comentava-se sobre sua renúncia. Até hoje ele reaparece para falar. E como faz isso? Ele aparece para falar que quem atacar o líder supremo, basicamente, está enfrentando uma guerra total. Bom, e aí? O que você diz? E qual é a novidade de tudo isso, no caso também de Dias-Canel? Bom, qual é o estado? Ou seja, esse é o estado de guerra. Que eles vão começar a repetir o mesmo padrão que Maduro fez, porque foi exatamente isso que ele fez. Ou seja, quando começaram a se sentir pressionados pelos militares dos Estados Unidos da América, o movimento que ele fazia era treinar e fazer uns treinamentos ali com a população que basicamente virou meme. Vai passar por isso também? Talvez não com o lado cômico que o Maduro dava, mas talvez com esse mesmo foco de vamos treinar e vamos fazer. Ou seja, o que será que eles estão observando dentro do regime cubano? O que será que estão vendo ao redor ou o que a inteligência deles sabe, no fim das contas? Mas no final parece que Cuba é o mais afetado nesse sentido. Por que você acha? Ou seja, Adelcio Rodrigues já está negociando com os Estados Unidos e recebendo esses primeiros 500 milhões de dólares do petróleo? Sim, ou seja, bom, supõe-se que já está, ou que nesses dias vai estar, né? Mas digamos que já está avisado que esse dinheiro está chegando. Esse dinheiro ele vai ser basicamente para os pagamentos do pessoal, do governo, ou seja, para que o governo possa continuar operando, salários e tudo isso. Então, são 500 milhões de dólares muito bons. Até o filho de Maduro já faz amizades com... Ele perdeu a raiva? Fazendo amizades com os Estados Unidos. E Dias-Canel em estado de guerra, você diz? Pois já estão totalmente em duas linhas diferentes, a realidade cubana e a realidade venezuelana nesse assunto. Ou pelo menos parece, né? Mas também são outras coisas. Vamos a outros temas importantes. Estado, saúde, Panderita, Verderi. Como você está? Boa noite, Carmen Martins, à comunidade e aos temas de saúde. Suzana, como você está? Muito boa noite, e para toda a comunidade que está chegando, muito obrigado pelos seus comentários. Vamos para outros assuntos também importantes, o que acontece no mundo. Sabe o que está acontecendo na Guatemala? Há pouco tempo, há pouquinho, mostramos toda a mensagem que o presidente da Guatemala deu sobre essa decisão de entrar em um novo estado, em uma fase que garante ao governo da Guatemala que será decretado estado de sítio pelos próximos 30 dias, em que ele garante que a vida vai ser normal para todos os guatemaltecos, menos para as gangues, menos para as máfias que existem lá na Guatemala. Neste movimento, dizem que vai durar 30 dias, e tomara que nesse período tragam bons resultados, e que não seja aquele clássico de estender e estender e estender o estado de sítio, porque evidentemente seria muito lamentável.
mas realmente é um movimento que chama a atenção, obviamente surpreende, e já existem alguns dados muito interessantes sobre esse movimento. O governo decretou estado de sítio por 30 dias após atentados que mataram 8 policiais e feriram dezenas. Em resposta a esses ataques, coordenados por supostas gangues que, foram atribuídos às gangues de, evidentemente, pois é um assunto conhecido, principalmente uma chamada Bairro 18 e outros grupos ligados ao crime organizado. A decisão veio após os atentados. O governo afirma que não negociará com eles e adotará uma postura mais rígida. Exatamente. Bom, o Estado entrou em estado de sítio, concedendo poderes extraordinários ao Exército, que incluem, por exemplo, a possibilidade de deter sem ordem judicial, também intervir em organizações ilegais e usar meios defensivos ou ofensivos para restabelecer a normalidade. E isso, como dizem, as Forças Armadas assumem o controle, com o presidente como comandante do Exército e o ministro da Defesa responsável pela execução. Enquanto isso, as entidades estatais devem colaborar sob seu comando. Certo, essa é a questão. Vamos a outros temas importantes. Hoje, assim como nos finais de semana, tentamos trazer para vocês algum caso interessante, algum caso desses que tem relação com os OVNIs. Mas casos muito interessantes desses que acontecem, alguns no presente, outros no passado, mas que são super interessantes. Neste caso, vamos conversar sobre um caso envolvendo um soldado, um militar dos Estados Unidos, e que até hoje esse caso tem milhares de testemunhos. É um caso interessante. Em breve vamos falar sobre ele. Vamos à atualização do que está acontecendo na Espanha com esse acidente, ou seja lá o que tenha acontecido nesse problema. Com o trem, muito pesado, toda essa situação foi sendo atualizada, todo esse acidente de trem, digamos assim, esse aparente choque, de acordo com o que mostra esse mapa da British Broadcasting Corporation, mostra mais ou menos como foi o movimento entre Madrid e Málaga. Onde ocorre esse acidente? Insisto, suponho que seja um acidente, mas isso acontece em Adamos, Córdoba. De acordo com os últimos relatos, a situação, digamos, teria gerado não apenas 100 feridos, mas pelo menos 21 pessoas teriam perdido a vida. Sabíamos de 2, depois 7, aqui alguém comentou que eram 10, agora são 21. Acidente de alta velocidade em Córdoba deixa pelo menos 21 mortos e cerca de 100 feridos, muitos em estado grave. Após a colisão entre esses trens de alta velocidade no sul da Espanha, em um tremendo incidente ferroviário em Adamos, Córdoba, 73 pessoas, segundo a última informação, estariam feridas. Já não são 100, são 33, dizem lá, das quais pelo menos 30 estariam em estado grave. Exatamente. O acidente aconteceu quando o trem que ia de Málaga para Madrid descarrilou e foi para a outra via, onde foi atingido por um segundo trem que seguia de Madrid para Huelva. O ministro classificou o acontecimento como muito estranho, pois o descarrilamento foi em um trecho reto reformado recentemente em 2025. O impacto foi intenso. Na verdade, há imagens do maquinista, não sei se é o maquinista quem dirige, o condutor do outro trem que prepara os passageiros. O mais provável é que a gente vá colidir e se preparem, porque a situação era complicada de saber o que ia acontecer naquele momento. E então tem sido difícil. Além disso, o resgate dos sobreviventes ficou ainda mais difícil. Corpos sem vida precisaram ser removidos para acessar pessoas ainda presas com vida. Me chama a atenção isso que o próprio ministro comenta como extremamente estranho. Sim, está estranho, é um rena recta. Está muito estranho. Havia 400 pessoas nos dois trens. Na Espanha, o trem é muito usado entre cidades.
com ótima comunicação nesse sentido. Essa situação chama muita atenção. Serviços ferroviários entre Madrid e Andaluzia estão totalmente suspensos, mas as estações ficarão abertas à noite. Por quê? Apenas para atendimento aos afetados? As autoridades ainda investigam as causas, evidentemente nada disso foi especificado até agora, segundo a Adif, a operadora da rede ferroviária. Eles estão agora mesmo nisso, na investigação interna. Testemunhas relatam impacto semelhante a um terremoto e caos entre os sobreviventes. Algo que, alguns depoimentos já começaram a vir à tona. A Cruz Vermelha Espanhola se mobilizou imediatamente também para o atendimento médico. Exatamente. O presidente Pedro Sánchez, junto com os reis da Espanha, expressaram obviamente sua dor e solidariedade com as vítimas e as famílias, pois perderam familiares. Sim, vejam, então isso foi tremendo. Nós vimos e haverá reações internacionais por aí. Macron saiu imediatamente para dar os pêsames à comunidade espanhola. Obviamente, diferentes presidentes do mundo têm reagido a essa situação. E então, Ursula von der Leyen, a própria presidente da Comissão Europeia, também ofereceu suas condolências. Também destacaram a cooperação europeia em segurança ferroviária, permitindo que todos os países se ajudem nesse aspecto. O acidente. Essa seria a pior tragédia desde 2013 na Galícia, quando cerca de 80 pessoas morreram, naquele momento. O acontecimento de hoje revive esses traumas e, obviamente, reabre o debate de sempre. Não sei se isso é uma questão de segurança das vias ferroviárias, ou se é uma questão, ou se é sabotagem. Não, quer dizer, evidentemente, isso não se sabe, né? Sobretudo pelo local e pelo que diz este ministro, que fala que é uma via totalmente reta. Como isso aconteceu? Essa é a grande pergunta e, evidentemente, é melhor esperar pela informação dessa investigação. Tomara que em breve seja detalhado o que realmente aconteceu. Vamos a outros assuntos importantes. Antes, há uma questão pendente da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele é o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica e que é o organismo da Organização das Nações Unidas, desses organismos que funcionam, que ainda funcionam dentro da Organização das Nações Unidas, o Organismo Internacional de Energia Atômica, que é responsável pela segurança nuclear no mundo. Basicamente, ele vai, investiga, analisa se há algum risco, divulga isso e até tem capacidade de oferecer apoio para superar algum risco. Eles afirmam que já iniciaram os reparos na linha elétrica da usina de Zaporizhia, ocupada pela Rússia. Os esforços para restaurar o fornecimento da maior usina nuclear da Europa têm supervisão internacional. Isso por causa de um acordo temporário em que tanto a Rússia quanto a Ucrânia concordaram em não atacar na região, para permitir que os reparos sejam feitos. Existe uma linha elétrica que pode fornecer energia para essa usina e, com isso, permitir o resfriamento dos reatores. Se não resfriarem, há risco de instabilidade e até de problema radioativo. Certo. Hoje, Rafael Grossi informou isso. A Organização dos Estados Americanos já estava no processo de reparo, que era importante e crucial, dessas linhas elétricas de reserva na usina nuclear de Zaporizhia. Está sob controle russo desde março de 2022 e o órgão também detalhou que uma equipe ucraniana está realizando os trabalhos, enquanto um grupo da Organização dos Estados Americanos supervisiona o trabalho no local. Cessar-fogo local, nada mais. Desde 30 de dezembro, há uma trégua temporária na região, o que também permitiu avanços na restauração da linha elétrica 330 kV Feroz-Plavna 1, que foi danificada por ataques em 2 de janeiro. Eles consertam no dia 3030, mas 2 dias depois ela se danifica novamente. Que loucura, impressionante. Isso também chama atenção, evidentemente. Vamos para outra área, para essa região do mundo que tem chamado a atenção agora. Um lugar imenso e solitário como a Groenlândia, que tem sido notícia quase diariamente. Neste momento, forças vindas da Alemanha chegaram de diversos países.
Não são forças armadas supostamente para a segurança do local, não para fazer um exercício caso haja uma invasão por parte da Rússia ou da China, segundo dizem, mas também é uma mensagem dupla, como para dizer aos Estados Unidos: aqui também protegemos como parte da OTAN. Hoje, após 48 horas, os alemães retiraram seus militares, como foi reportado. Isso chama a atenção, já que a Alemanha se retira. Já fizeram os exercícios, disseram pronto, isso era o que ia ser feito. O contingente militar alemão foi enviado para a Groenlândia e abandonou o território ártico neste domingo, depois de menos de 48 horas. Sim, menos de 48 horas eles saíram após Donald Trump ameaçar os países europeus com tarifas. E bem, a decisão de Berlim, não está muito certa, se é pelo que Donald Trump disse por outra coisa, mas se for pelo que Donald Trump disse, então sim, digamos, é um retrocesso militar para a Europa. Não apresentem isso como medo das palavras de Donald Trump. Embora Keir Starmer, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen e outros presidentes, como o da Finlândia, tenham sido muito claros. Não se pode fazer esse tipo de chantagem com aliados, pois não é só por serem aliados. A porta-voz do exército alemão confirmou à agência Deutsche Presseagentur, uma agência alemã que é retirada dos 15 militares, que não eram muitos, que estavam em uma missão de reconhecimento. A saída ocorreu sem aviso prévio, o que chama a atenção, após menos de 48 horas na Dinamarca. E permaneceram horas na Dinamarca. Muito boa noite, Ângel. Como você está, Ângel? Saudações para toda a comunidade que está chegando. Vamos para outros assuntos importantes. Já que estamos falando sobre a Groenlândia, só queria comentar um assunto que achei muito interessante e que foi mencionado pelo Wall Street Journal. Não é o único meio nem o único a comentar. Houve várias advertências de republicanos, democratas e do Wall Street Journal. É um meio crítico nesse ponto, mas não quanto ao tratamento do tema da Groenlândia. Porque afirma que, por essa teimosia, basicamente não diz que é absurdo, diz por essa imprudência, não teimosia, por essa imprudência, diz de Trump. Será que toda essa situação poderia se tornar o maior sonho, o maior desejo? Aquilo que Vladimir Putin mais pediu em sua vida? Não, que é o desaparecimento da OTAN, não é? Segundo o Wall Street Journal, Trump, obcecado pela Groenlândia, ameaça a OTAN e beneficia o Kremlin, que está satisfeito. Provavelmente comendo pipoca igual ao meme, e é bom. Durante seu segundo mandato, Donald Trump retomou essa antiga e polêmica ambição de querer ficar com a Groenlândia. Mas ele tem razão, isso vem desde o primeiro mandato. Já tinha isso, mas não era tão intenso. Desta vez ele quis e até insinuou, chamando mais atenção. A possível tomada forçada, pois ele afirmou que será de qualquer jeito. Na verdade, agora, desta vez que ele é o responsável pelo tesouro, também disse que a Groenlândia vai ter que ser dos Estados Unidos por causa disso. Por sua vez, essa ofensiva gerou então tensões com um parceiro, que é a Dinamarca e parte da OTAN e da Organização das Nações Unidas. Como essa nação é soberana, Groenlândia e o país nórdico enviaram delegações diplomáticas. Isso foi na sexta-feira, na Casa Branca, para tentar frear isso, mas eles não viram nenhuma reflexão por parte dos Estados Unidos. Continuando então na necessidade. A Machado, como falamos no México, continua incisivo nesse tema. Ou seja, o Wall Street Journal alerta: será o fim da OTAN? É um aviso fundamental. E está por aí, em algum bunker, em algum país que agrada Putin. Não assistindo ou comendo pipoca, seja lá o que for. Isso não deve ser o petisco típico dos russos. Eu acho que se come. Não acho que sejam botas, deve ter algum petisco, tipo pipoca ou amendoim, como aqui. Quer dizer, eu vi que chamam de formas diferentes, como vocês chamam amendoim, cacauete, ou seja lá como for.
mas eu acho... Não cabe para o Pepe, então não. Não. Algo típico russo. É típico russo Mudar. mudar. Ah, Bom, então talvez. Bom, pode ser que fique mais barato, caso não, acho que não. mas o valor econômico. Mas a questão é que o Wall Street Journal acusa Trump de punir até mesmo seus aliados mais fiéis, o que poderia provocar um desmembramento da arquitetura de segurança transatlântica. E digo, acho que quem conseguiu desenvolver isso melhor neste fim de semana, só isso. Neste fim de semana, o primeiro-ministro do Canadá basicamente disse: já faço negócios com a China. Sim, Porque aqui resolveu? aqui vivemos uma nova ordem, chame como quiser. Novos blocos como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tudo bem, mas nem é necessário o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Porque se você queria dar o golpe no dólar, quem está fazendo isso é o próprio Trump. Ou seja, você não precisava do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, só precisava de um Trump lá dentro. E com isso já era suficiente para enfraquecer o dólar. E é assim, ou seja, só ele. Nos últimos anos, isso foi diminuindo. Os bancos centrais estão começando a comprar mais ouro, por isso vemos essa queda, esse disparo no preço do ouro. Dizem, se não confiamos no que ele faz, imagina o que pode acontecer com o dólar se ele brigar com os europeus. Começa a venda de dólares, os europeus começam, ou seja, o dólar começa a cair. Ninguém sabe o que pode acontecer, mas algo muda. Ou cai ou dispara, não ficará igual. Mas o ponto é que ele se enfraquece. Agora, um grande bloco que usava muitos dólares e euros deixará de usar essas moedas. Se fizermos negócios agora, precisarão negociar com outra pessoa imediatamente? Bem, antes talvez não havia outra potência. Com muita gente com quem você pudesse crescer, você pensa, poxa, antes, se Trump tivesse feito isso há uns 30 anos, ou seja, se tivesse existido um Trump há 30 anos, talvez as coisas teriam sido bem diferentes. Seria mais fácil para os Estados Unidos da América pressionarem a Europa, mas agora é a Europa quem fala. Tem um camarada com grande economia, cerca de 1,5 bilhão de habitantes e dinheiro, com quem talvez possamos fazer negócios. Uma delas vai até a Índia, já que Índia e China fazem parte do Brexit. Mas sem Brexit, você escolhe, só isso. Entre eles, há um grande potencial de negócios. E que não necessariamente vão obedecer ao que Donald Trump ou o presidente que estiver exigir. Então, esse é um jogo que, segundo o Wall Street Journal, pode sair caro demais e beneficiar. Ninguém sabe para quem trabalha, principalmente eu, acho isso. Que Trump sabe sim para quem trabalha, ou seja, ele sabe para quem trabalha, ele sabe a quem está beneficiando, e parece que esse é o foco dele. Diz o Wall Street Journal, um autogol estratégico em vez de reforçar a influência dos Estados Unidos. A aventura da Groenlândia pode ser contraproducente, pode isolar os Estados Unidos em vez de dar mais poder ao país. Mas é bom que ele já está articulando, porque mesmo que diga tudo bem, já ok com a Groenlândia, não vai dar certo. Tudo bem, entendi. Ainda assim restaria a desconfiança, pois seria um semi-isolamento. É estranho, mas tudo bem, vamos para outros assuntos importantes. Internamente, também está se vendo uma situação muito complicada. Nos Estados Unidos, 1.500 soldados estão se preparando para um possível deslocamento em Minnesota. Isso segundo os relatos, nos quais afirmam que a Guarda Nacional já está sendo mobilizada. O Pentágono mandou 1.500 militares se prepararem para possível envio a Minnesota, segundo a mídia dos Estados Unidos da América, após um comentário do governador de Minnesota, no qual ele diz que não querem os deslocamentos, nem o Immigration and Customs Enforcement lá, e que evidentemente isso pode tomar um rumo ainda mais sério. Há 2 batalhões da 11ª Divisão Aerotransportada com base no Alasca, que receberam ordens para se prepararem para serem deslocados para esse estado. Exatamente. Então teriam militares ao mesmo tempo em que teriam a Guarda Nacional, que esses sim são. Daí são pessoas que realmente são do estado e, bom, já seria bastante. Só o ambiente por si só. Guarda Nacional em atividade e em alerta. Protegendo as pessoas? As pessoas e depois os soldados com ordens.
Protegendo o pessoal do Immigration and Customs Enforcement. Protegendo o pessoal do Immigration and Customs Enforcement, então, Qualquer erro pode crescer muito. já que estamos nesse assunto, assistam ao filme Guerra Civil. Besta está. Muito boa, é divertida, é interessante, bem feita, assistam ao filme. E depois nos contem aí o que acharam, né? Como vocês viram. Não se sabe quais tarefas a 11ª Divisão Militar assumirá. O funcionário afirmou que poderiam incluir controle de multidões ou apoio às forças da ordem, de forma semelhante ao papel que algumas forças de serviço ativo desempenharam em Los Angeles no verão passado. Mas autoridades militares garantem que não tem as opções preparadas para o presidente Trump. Só que o Pentágono, digamos, já reservou essas tropas, se vão ser usadas ou não, mas já as tem ali separadas. Bom, Vamos a outro assunto importante. Bom, e há informações sobre o que aconteceu com esse avião? C. J Super Hércules, é assim que se chama. Sim, é um avião dos Estados Unidos que teria aterrissado no Aeroporto Internacional de Toluca. É claro, diante de tudo o que ocorre e do que Trump falou, se isso, se aquilo, e muitas exagerações também nas redes sociais. e também muitas exagerações nas redes sociais, onde mostravam esse avião carregando mísseis ou descarregando artilharia, tudo isso é falso. Só chegou o avião, mas logo começaram a inventar ainda mais coisas. Pelo menos o governo já se posicionou sobre o que estaria acontecendo. O Gabinete de Segurança do México enviou uma mensagem. Exatamente. O relatório é sobre o relatório dos aviões Hércules C-130 do aeroporto de Toluca. Isso foi publicado no EC. Informamos que eles estão presentes devido a um voo autorizado pelas autoridades mexicanas para treinamento. Este é um relatório super breve por parte do Gabinete de Segurança do México, que foi compartilhado lá no ex. E isso aconteceu depois que as redes enlouqueceram porque não havia informações. E como comenta Pepe diante dos comentários de Trump, isso gerou nervosismo. Sim, principalmente porque, como sempre, não é falta de informação. Eles adoram. A falta de informação cria lacunas. Estamos realmente acostumados com a circulação de informações 24 horas? Não é mais como antes, agora sempre há informação e pessoas publicando a todo momento. Então, se surge uma dúvida sobre algo, evidentemente isso pode gerar também. E sempre tem alguém que aproveita para criar essa informação. Então, claro, isso também é importante. Este avião vai voltar para o Texas. E bom, por sua vez, a unidade aérea que aterrissou em Toluca, a C-130J, o Super Hércules veio para evacuação médica, reabastecimento aéreo, combate a incêndios e ajuda humanitária. De acordo com o portal da Lockheed Martin, esse avião também é descrito como um avião de transporte de porte médio, que possui um design tático, segundo a página da empresa desse avião. Bom, aí está a questão, vamos ficar atentos a isso e, bom, vamos para outro assunto e vamos para outros temas também importantes. O governo sírio, tínhamos esse comentário pendente. O governo sírio já veio a público dar uma mensagem sobre o que vai acontecer com os curdos, segundo o governo desse país. Que há um acordo de cessar fogo novamente, vamos ver se não vai ser quebrado, mas se faz acordo, quebra, faz acordo, quebra. O anúncio foi feito pelo presidente interino Ahmed al-Shara, que disse ter se reunido com Tom Barrack, enviado dos Estados Unidos da América. É importante lembrar que está unidos. Ele se comunica bem com as forças democráticas sírias, um grupo curdo no norte, rumo a Alepo. Os Estados Unidos, teoricamente, teriam dialogado com essas forças e com o governo sírio, que também mantinha boa relação com o presidente interino citado. E teria então conseguido estabelecer um cessar-fogo.
Aparentemente, justamente por isso não, porque houve uma espécie de aproximação trilateral. Não exatamente boa, após se reunir com um enviado americano chamado Tom Barrack, Shara ou Al-Shara. Então ela informou à imprensa do Palácio Presidencial de Damasco que lhe recomendaram um cessar-fogo total. Ela explicou isso depois do encontro devido ao adiamento causado pelas más condições meteorológicas atuais. E dizem, para acalmar a situação, decidimos assinar o acordo. Ou seja, por pressão dos Estados Unidos, eles assinaram isso porque, bem, os Estados Unidos, pelo menos, vimos movimentos militares desde sexta-feira com ambos os lados como tentando acalmar. Derrubaram uma ponte. Está tudo intenso, mas pelo menos há um acordo e um cessar-fogo. Tomara que tudo se acalme. A Turquia também pressionava ali, sim. Os curdos enfrentam situação difícil na Síria, Turquia e Irã. E, por sinal, o presidente também divulgou um texto, o texto assinado no acordo, onde há 14 pontos, entre os quais os principais compromissos dos curdos seriam a sua integração. E as forças de segurança curdas também entrarão nos Ministérios da Defesa e do Interior. Isso é uma das coisas que os curdos pedem, ou seja, eles dizem, ok, sim, nós nos integramos, mas também queremos estar em todos os setores, não queremos ser isolados, deixados de lado. Então, eles dizem, se vamos estar unidos no mesmo governo, levem todos nós em consideração. Quer dizer, é algo assim, mas enfim, ao que parece a abertura e, por parte do governo também, isso é útil e isso, bom, seria interessante de observar. Vamos também a outro relatório que chama a atenção, onde se afirma que o Vaticano não teria reconhecido, já que, de fato, houve a intenção de, ou a aproximação com esse Maduro para tentar, bem, que não o tivessem. Foi feito um acordo? Um acordo para a saída de Maduro. Isso, bem, também foi revelado, e já se sabia mais ou menos, ou seja, havia informações de que esse assunto já tinha sido discutido. Mas desta vez, o secretário de Estado, Pietro Parolin, teria confirmado que o Vaticano trabalhou para conseguir uma solução que evitasse qualquer derramamento de sangue. O acordo também envolvia outros representantes do regime, mas isso simplesmente não foi possível. E sabíamos, tentamos o que também apareceu em alguns jornais, ou seja, ele reconhece que, bom, o que foi revelado era verdade, mas simplesmente não foi possível, não se chegou a esse acordo, e bom, as coisas aconteceram assim. Mas enfim, falo mais como uma informação que era interessante, presente. Bem, tem um assunto que está super interessante em que, um investimento que vai ser feito aqui no Nordeste, especificamente no estado onde estamos, aqui em Nuevo León, segundo foi registrado. Vamos ver se não desiste, porque depois anunciam investimentos que depois não se concretizam, mas com certeza vão reportar em Nuevo León. Vai ser o epicentro da América Latina em inteligência artificial, é assim que eles anunciam. $1 bilhão será investido no primeiro Green Data Center com tecnologia NVIDIA. Isso foi o que Samuel tinha anunciado antes, mas que foi entendido assim, segundo dizem. Como se os chips fossem ser feitos aqui. Não vão ser feitos os chips aqui. E sim vai ser construído esse data center. Delas, no qual, segundo o centro, será utilizada a tecnologia da NVIDIA, líder mundial em chips para processamento gráfico, segundo dizem. O projeto será liderado pela ALGDC e Cipri Holding, com o apoio da Secretaria de Economia Federal do governo mexicano e do Conselho Coordenador Empresarial do país. Esse é o assunto, diz ele. O evento já ocorreu e o tema foi discutido. O investimento tem, então, ou seja, vão ser colocados $1 bilhão aqui em Nuevo León e nos próximos 10 anos esse valor será investido. Não se trata de um ano específico, mas de uma fase, segundo Nuevo León, devido à proximidade com os Estados Unidos da América e ao talento das universidades locais. E o desenvolvimento industrial não recai também aqui na cultura industrial que se vive. Em Nuevo León, decidiram instalar o primeiro centro, segundo eles, sustentável, mas não era realmente. Centro de computação intensiva e processamento de inteligência artificial, o primeiro desse tipo na América Latina. Então,
Por aí dizem que isso vai ser uma vantagem competitiva nessa região do mundo. E bom, Energia, como é que fica? por isso você diz que é sustentável. Sustentável, sim, não é a primeira. Desculpa, me distraí. Me distraí. Bom, é o que eles dizem. Dizem isso porque tudo o que falam é bom. Sim, será sustentável, talvez com máquinas a carvão. Vamos ver como termina, mas parece bom. Sim, porque sustenta nossos bolsos. Sustenta nosso bolso. É isso que nos mantém. Ah, eu disse green por causa dos dólares, o verde. Todos estão fazendo o melhor. Então não comentem, pois estão pegando ideias agora. E os do sim, sim, sim. Mas enfim, sustentável para quem? Bom, Vamos aos outros assuntos interessantes. Bom, na época foi publicado sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa experiência que aconteceu nessa região do mundo, onde um militar teria sido testemunha junto com outros milhares. Isso é um incidente que aconteceu em 1980, aliás, nas florestas, ou seja, na Inglaterra, um militar da Inglaterra, da Royal Air Force, em que afirmam que essa história está sendo retomada. Porque são dessas histórias tão estranhas que depois as pessoas meio que dizem, não, aquela clássica, será que é verdade? Bom, mas agora que está sendo renovada e há cada vez mais informações e que cada vez mais militares, pilotos e cientistas falam sobre o assunto. E o que você diz? Bom, se tem algo estranho, então alguns jornalistas e também pessoas da internet começaram a dizer, vamos olhar para trás e começar a investigar. Casos antigos, que sejam interessantes e que talvez não demos atenção na época porque pareciam algo estranho demais. Este é um desses casos. E vão começar a aparecer muitos casos do passado que na época já alertavam sobre certas coisas ou diziam, olha, isso está acontecendo, isso aconteceu comigo, e ninguém acreditava neles. Agora estão tentando retomar isso. Alguns casos ainda parecem pouco críveis, né? Mas neste acredita-se que seja interessante. Embora tenha ocorrido na Inglaterra, foi com um soldado americano na base militar Royal Air Force Bentwaters. Veremos se a base ainda existe, pois no Google Maps podemos vê-las. Vamos tentar chegar lá. Não, acho que sim, ao menos na região. Vamos conferir se estamos certos. Sim, olha, acho que é esse lugar. Aí está, sim, é como se estivesse ali. Não, estava ali, já não está mais, mas a base estava ali. Então, essa é a parte sul, ao que parece, da Inglaterra. E é aqui que essa situação teria acontecido. Esse é um caso que já comentamos há um tempo na rota, mas gostei que agora estão retomando e há mais detalhes, então está interessante. Segundo esse sargento chamado Jim Pennington, ele fez várias declarações. E talvez seja um momento em que ele se arrependeu de ter feito essas declarações. Agora sim, todos zoaram ele e virou piada. O objeto que foi visto naquele momento era um objeto triangular. Um objeto triangular que até hoje é comemorado ano após ano. A aparição porque milhares de pessoas viram. Lembra que recentemente viram um objeto parecido na Inglaterra e retomaram também o assunto. Porque o avião voltou de novo, né? O objeto, né? O ônibus triangular, sim. Na época, esse objeto triangular que dizem que é o avião. Bom, só que aqui. Naquela época, esses aviões triangulares dos Estados Unidos não conseguiam ficar parados. E esse avião, pois é, ele realmente parava e, bom, esse avião, ou seja lá o que for, não OVNI ou o que for, ficava parado. Por ali. Não existiam esses drones que temos hoje. A decodificação que chegou a essa pessoa ou a esse indivíduo, esse militar, foi através de mensagens que ele ouvia. Então ele começou a notar tudo o que, digamos, recebeu mentalmente. Mas então ele afirma que esse objeto, quando apareceu, ele começou a sentir como se fosse um ruído na cabeça. E a partir daí, a partir desse momento, milhares de pessoas observaram. Ele afirma que recebeu uma série de códigos que ele transcreveu em 16 páginas
Ele afirma que são como uma espécie de códigos binários. A decodificação da mensagem revela várias coisas, são literalmente alguns códigos que aparecem, são códigos literalmente binários. Esses revelavam o seguinte: a evolução, ou seja, as frases descritas. Dessas páginas surgem várias frases. Uma delas é: a evolução não é opcional para a sobrevivência do planeta. Avançar ou perecer. A escolha é agora, sugerindo que havia um alerta para a humanidade, supostamente. Segundo o que ele diz, a mensagem não era de pessoas de outros planetas, nem nada disso, mas sim uma mensagem para nós mesmos. Mas o futuro, ou seja, o objeto este, supostamente iria... Muita gente se pergunta se somos realmente nós mesmos, se temos nossos próprios talis, tentando entender, Bem, ele. A questão é que o código inclui coordenadas geográficas que também apontam para vários lugares ao redor do mundo. Esses lugares, quando você investiga, percebe que todos eram sítios arqueológicos, o que sugere que algo está escondido ou algo profundo, digamos, nesses lugares sagrados. Ou seja, este, por exemplo, é Chichén Itzá, não Teotihuacan. Não sei, mas digo, aí teria que verificar para ver o que sim, as pirâmides, exatamente, não este e o estádio do Tigres, por exemplo. Não sei, este. A questão é que, agora tem uma investigação sendo feita sobre esse caso para tentar retomar os códigos, para tentar dar uma reinterpretação do que seria um texto que supostamente teria se originado no ano 8100 no futuro. Ou seja, falaríamos como... afeta bastante. Ou seja... boas notícias. Estamos vivos no futuro. Bom. Essa é a boa notícia. Há vários documentaristas fazendo investigação retrospectiva. Se isso se tornar público, comentaremos aqui. Evidentemente, há muitas teorias que dizem que não, que é falso, que ele alucinou, que o que você quiser, mas a mensagem, é a mensagem final, a consciência precisa se expandir. Olá, a corrente vai se romper e essa é, a última interpretação que se faz. Afirmam que é como um ultimato do futuro, não como dizem, se quiserem que exatamente. Se quiserem que o futuro seja melhor, basicamente agora. Se voltaram do futuro, não avisaram, não disseram, é que no futuro está acontecendo algo ruim e nada, simplesmente disseram que nesse ponto tinha que haver uma virada ou uma mudança. Supostamente não, mas tudo bem. Porque eles mandam a mensagem completa. Porque não são claros, ou seja, e depois... E por quê? Por quê? Porque o que é tão, tão críptico, sempre assim, né? E por que não avisaram a gente? Então era pra gente ter comprado Bitcoin e isso teria sido o mais ideal. Isso não, né? Isso não, mas enfim, o ponto aqui é que este sargento sustenta o que ocorreu em 1980. Quando esse objeto passa, então aqueles que são, digamos, equipe, acreditam no sargento, digamos, não, pois são, eles dizem. Várias testemunhas viram o objeto, então ele realmente existiu. Os que discordam admitem, sim, o objeto existe. Tudo bem, eu aceito essa, mas o que não? O que eles não concordam é porque só ele, ou seja, por que não, a mensagem não chegou a mais pessoas, né? E isso, eu também digo, faz sentido, né? Ou seja, por que a mensagem foi especificamente só para essa pessoa? Então, eu digo porque não é como se fosse alguém, tipo, é um sargento, mas não é alguém de patente muito alta. Ou, sei lá, talvez não importava o alto comando. Simplesmente chegou aleatoriamente para ele, não sei, né? Ou talvez outras pessoas não quiseram falar ou só deram muitos números e contaram para eles. O que é isso? Tô ficando maluco? E aí ninguém quis, quer dizer, melhor, ninguém quis anotar, não sei. Então, obviamente tem muitas dúvidas. Naquela época o código binário não era famoso, tipo, não era como agora que todo mundo sabe. Ah, o código binário. Sim. Só que naquele momento, né, o código binário era algo que não, as pessoas, não era assim. Até hoje, muita gente também, não tanto, mas naquela época menos ainda, ou seja, não era algo tão conhecido. Mas enfim, aí está o caso. Super estranho, super esquisito. E vamos então para os comentários no próximo vídeo. Tchau! Como você está? Saudações, Tapatia, tudo bem comigo? E você?
Olá, tudo bem? Carlos Martins Ergomante, como você está? Quando sai vídeo novo da Rota Verde? Você quer que eles se divirtam, né? Se não, que não avisem que tudo corra bem? Sim, né? Ou seja, bom, É como quando aparece. Como é mesmo o nome do profeta, do professor profético? Vamos ver aquele mais famoso, Nostradamus. E você vê nos textos e diz: bom, naquela época falavam de forma rebuscada, hoje somos muito influenciados pelas telas. quer dizer sim, bom sim, talvez possa ser. Quer dizer, por que a profecia chega então para as pessoas, se é tão abstrato na hora de falar? Não sei como. Então os três pássaros se aproximam e que. Três pássaros lançam fogo, talvez literalmente, enquanto esperamos, imaginando se não seriam aviões, mas realmente pássaros. Quando você não conhece algo, nomeia pelo que sabe. Você chama de pássaro, que era o que conhecia então, que voava. Não dava para afirmar que eram três objetos metálicos? Não, não. Não diga isso para quem acha que jantou chá e uma erva boa. Saudações. Alex, acho que você também está nessa, logo vão me ver. Saudações para Inácio, que se faça ouvir. Será que as fontes dele são latinas? Saudações para Inácio. Quem é de Raiúna? Quem é latino? Esse é o bobo do Cosma dele. Que ele era, sim? Digo isso porque muitos aqui são fãs, então sim, Lorette. Lorette é a mola do bolo? Você vê eles, amigo? Diz. O posto mais próximo da minha casa está há meses. Somos a fonte deles. Eles nos interpretam diferente. Mas diz que o posto de gasolina mais próximo da minha casa está há meses sem emitir nota fiscal pelo serviço. Será que estão vendendo combustível roubado? Claro. O que você acha, Valder? Não, se não me derem nota fiscal eu não volto. Ponto final. É assim, não é? Me dá muita desconfiança porque sinto que vão colocar gasolina adulterada, aguada, né? Com água mesmo, literalmente, sim. E sempre falo para eles, sou específico sobre qual posto de gasolina vou. Sim, porque, sei lá, tem alguns postos que realmente me deixam muito desconfiado. Esses que colocam o preço super barato. As pessoas vão e você pensa, economiza um pouco, mas pode acabar com seu motor? Sim. Exato, sim, sim. E já aconteceu, já aconteceu. Tinha um posto que Pepe não queria ir, estava muito barato. Não vou dizer o nome para evitar processo, né? Fica na estrada, não é aquela, é da Pemex. É uma dessas novas que surgiram. Pois já vem o endereço, quase não. Que tem várias pela estrada. E as pessoas começaram a reclamar que ao abastecer ali, os motores começaram a dar problema. Sim, 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 sim. Sim. Pois é. Cuidado, ele diz. Saúde, como vai? Eu? Saudações, Edil, como tem estado? Ele cumprimenta. Não seria ruim uma bebida para o frio? E sim, pois é, um cafezinho, alguma coisa, né? Um chá, um chimarrão, algo assim. Não sei, sim, diz Inácio. Como você tem estado? Diz Oiga. Inácio, só você espera por isso, amigo, só você, os latinos, só você. De ser fã aí, diz, eu sou fã de Pestilho Z, você é fã, você é uma das fãs desse grupinho aqui, e vários daqui. Eu sei quais são aí, diz. Muito mal, não, muito mal. Diz Pixel, olá, estamos aqui do Chile, um pouco defumados, mas bem. Saudações, Pixel. Sim, as imagens parecem bem fortes. Sim, parece bem pesado e impressionante a situação. Diz, e aí, tudo bem? E aí, é isso? Giro, como eu dizia que estava quando estávamos esperando na área, sim. Das que estão na área? Está em bio, comenta que está lá em bio. Então sim, quer dizer, não está exatamente na zona de risco, mas acho que teve que evacuar. Sim, sim, ela disse. Verdadeiro e bom conselho. Eu não volto lá, com certeza. São amigos do Patife. Augusto? Ai, sim, quem é Augusto? Quem é Augusto? Ah, já, sim. Sim, claro. Esse personagem, claro, muito difícil. Sim, eu acho que... Bom, também, tipo, quando a gente já sabe ou suspeita que esse negócio faz parte de algo obscuro, algo ruim, então pra que você vai? Pra que exatamente? Pra que dar mais pra eles? Se você, como dizem, sim... Quero dizer, muitos negócios. O diferente... Como dizem é a outra palavra. Intuição.
A intuição te diz que não tem algo? Não faça isso. Recentemente vi uma cientista explicando que a intuição não é algo mágico que simplesmente aparece e se conecta com você, falando. O que acontece é que muitas vezes temos experiências e não nos lembramos delas, mas elas ficam guardadas em nós, no inconsciente. Por isso, esses são sim, isso, exatamente bom. Mas sim, Mas tudo bem. O ponto é que a intuição... seja o que for, sempre é uma experiência que talvez você nem lembre, diz Marcela. Como é que não nos alertaram sobre Trump, diz Marcela. Quem? Ah, já sei. Os grupos sim. Quem sabe, né? Quer dizer, há muitos alertas que poderiam ter sido dados já. Já teriam o futuro. Já sei, diz eu. No mínimo, chocolates com tequila. Dizem que danificam a bomba de gasolina. Pepe, quando sim, exato. Ou seja, esse é o lance com isso, né? Então, pois é, sim, está, não diz, eu também diz. Porque mal. Diz que é uma piada tapatia, e aí? Aqui a gente vem brincar, conversar, você já conhece o clima, o esquema. Agora isso acontece, claro, cada um faz o que quer. Nunca me importo com isso, é só uma brincadeira. Ele diz, siga o seu coração. Exato, Mauro, é assim mesmo. A onda tremeu de novo, diz Mar. Hoje está bem ativo lá. Sim, recebi sua mensagem. Bom, se eu te respondi, não sei se você viu. Se eu te respondi, então sim. Está intenso, quer dizer, tem sido intensa a atividade lá em Taiwan. 4, a magnitude ou quanto? Quanto marcava? Vamos ver rápido o que o sismológico mostra, mas são vários. Olha aí, pelo menos aqui, só para você ver, você sabe, nem sempre eles reportam todos os que acontecem na região, mas são pelo menos 2, um de 4,5 e outro de 4. Pelo menos é como ele mostra, se a gente olhar, está ali. Quer dizer, 2 terremotos, digo, e que foram sentidos, bem aí onde você está, não é? Você deve ter sentido. Saudações, Mar, saudações. Saudações aqui do meu lado. Tem um morro pegando fogo, mas é famoso para trilhas e acampamentos. Estão mandando saudações tanto quanto para passear, muito assustados, falando sério. Isso já está mais controlado? Saudações, Chile. Ok, então, do seu lado, você diz que já está mais controlado ou, em geral, o pixel já está mais controlado? Há um tempo vimos, bom, até mesmo o comentário que a Cherry mandou depois, era como se ainda estivesse muito ativo. O assunto, eu imagino que vai depender. A região está compartilhando essa imagem de satélite já faz um tempo desses incêndios ativos. Isso saiu há cerca de 3 ou 4 horas. Imagino que agora a condição já deve estar mudando, mas enfim, entre o calor, o vento, a falta de água, de umidade, isso está gerando esse problema, dá para ver tudo. E então mostramos o mapa de mais cedo de como se observa esse padrão, onde se vê o potencial, de onde estão. A probabilidade de incêndios mais alta, essa é a probabilidade de incêndios mais alta, exatamente. Mais ou menos onde está, este é Santiago, está, então eu entendo que é por causa dessa atividade. E confiram, Argentina também tem muitas probabilidades neste momento de condições de incêndio. Tomara que isso não aconteça. Saúde... Diz Armando Antônio que na Argentina, nos anos 50, estivemos uma semana em guerra com OVNIs. Evitamos eles com tudo, atacamos com tudo e não fizemos nada. Saúde. Saudações, Armando. Saudações, Caribel, que diz boa noite, pessoal da comunidade. Saudações. Saudações, como você tem estado, diz. Tenho a hipótese de que vários países estão testando armas. Por isso, tantos terremotos. Saudações. Alex diz, Pixel está mais sob controle. Já vão enviar bombeiros da minha região para as áreas mais afetadas. De Bioennuble. Ok, obrigado pela informação, diz Caribel. O pessoal atrás ouve a notícia, saudações. Saudações Caribel, saudações Caribel, saudações Caribel, saudações para Caribel, saudações Caribel, saudações Caribel. Saudações Caribel. Do mundo, né, Jorge? Ou seja, eu acho que sim, em 2030, que não está longe, faltam só 4 anos, a gente vai ver uma reorganização de como as coisas estão, né? Talvez algo muito forte. Ou eu acho que sim, porque já estamos vendo como a China e a Ásia, em geral, são a potência.
ou as potências, porque é para lá que vai a inovação. Eu sinto que a Europa ainda está alguns anos atrasada, nem se fala da América Latina em relação à inovação e tudo mais, né? Antes, pelo menos você dizia, bom, tem aquela, como é que chama, Nokia, né? E você falava, tem essa e tem aquela. E meio que, sim, há empresas fazendo coisas, os dinamarqueses estão avançados. Além disso, planeja incluir alguns desses temas já na Groenlândia? Agora, com o que está acontecendo, não acho que vão se animar, principalmente por causa do frio que faz lá. Eles não tinham pensado nisso, não ouvi mais nada sobre isso. Mas enfim, os Estados Unidos eu acho que vão continuar tentando inovar e seguir em frente. Vão continuar se reorganizando internamente. Com eu espero, né? E suponho que agora com pessoas não tão extravagantes. Se isso ocorrer, só vai acelerar o reordenamento e o Canadá seguirá outro caminho. Que o México se diversifique mais e a América Latina em geral se una cada vez mais. Não sei se por aí tomara, mas sim, acho que vem. Bom, não, aquela clássica que chamam de conspiração, não de nova ordem, não nesse sentido, mas já na verdade já está, ou seja, boa parte já. Quando você vê o Canadá na sexta indo para a China? Exatamente. Não se vive como uma nova forma, talvez, de operar, na qual também. Por outro lado, você vê uma China poderosa e avançada, mas ainda conectada ao mundo, ou seja, não é isolada. Não é como na época da Guerra Fria, ou, na época talvez, da Alemanha nazista. Não digo pensando assim em outros momentos da história em que você dizia, pois é, Alemanha. Pois não estava tão conectada ao mundo como está agora, né? Tão dependente do mundo. E isso também eu suponho que é positivo, né? Porque, afinal, se todos dependemos uns dos outros, acaba sendo mais fácil. É mais difícil receber um sim. Se estamos acorrentados, acabamos afundando todos, né? Exatamente. Ou a gente se ferra todo mundo. Bom, é assim que estamos, então eles se dão bem, e sim, por isso a China não pode ser 100% amiga do Ocidente. Você diz que tem vários, mas pede para não comprarem porque precisa vender para o pessoal do outro lado. Esse cumprimento é bom, diz Trump. Já teve medo de ir à Groenlândia? Não é fácil lidar com a OTAN, afirma Alex. Acho que também não é pouca coisa, mas não sei se ele ficou com medo. Ele não disse que não, pelo menos até agora. Até o momento não parece que ele tenha recuado ou algo assim, né? Quer dizer... Olha, diz Rinala, a China vende e compra quase nada. Esse é exatamente o problema, que nem eles mesmos compram, é que... Nem eles exatamente, nem eles consomem o suficiente do que produzem. Esse é o problema que eles têm lá. Mas não vamos esquecer Singapura, não vamos esquecer a Coreia do Sul, que não vamos esquecer... Apoiam, compram muito, por exemplo... Quando compram, absorvem, que também é outra. Não sei se ainda acontece, mas lá no norte de Coahuila, de onde eu sou, lá se vende muita noz, uma noz de muita qualidade. E em um tempo. É que já quase no México, no Nordeste, pelo menos houve um tempo, e agora já não. Mas houve um tempo em que não encontrávamos noz. Você se lembra? Sim. Lembro que não havia noz. Amigos disseram que estão vendendo tudo para a China, não para a China. Japão não para a China? China, só isso. De repente, pum, ficou assim. Digo, não sei agora como vocês, se continuam vendendo para a China, ou se já não vendem mais, ou não sei o que aconteceu. Mas sim, eles chegam e absorvem de repente. E está complicado se a Índia continuar com isso, porque hoje eles já começaram a exportar. Como estão os PIBs, ou como fecharam os produtos internos brutos de 2025? Vou esperar alguns dias só para vocês. Sim, para ver como fechar um ano, porque evita aquele janeiro que é 18, eles levam semanas para divulgar todas as informações sobre o fechamento do produto interno bruto do México. Da China, de não sei o quê, já tem alguns números, mas o da China, por exemplo, já está presente. É 5%, que pode não parecer muito para alguns países, mas não é tanto. Pois antes cresciam 15%, ou seja, então 5% talvez não seja tanto, né? É um pouco mais do que o esperado, porque diziam que seria de 3, 4,
e é preciso ver como fechou os Estados Unidos, como fecharam os países que estão em conflito, por exemplo, né, e como fechou a Índia. Mas o momento em que a Índia, teoricamente, começará a crescer 7 ou 10%, ou seja, como a China teve por um tempo nessa ideia de tipo fazer a China grande de novo, né? Ou seja, isso. Aliás, estão vendendo bonés na Groenlândia que dizem MAGA. Dizem Make American Go Away. Dizem Make American Go Away. Então o pessoal na Groenlândia usa bonés vermelhos do MAGA para dizer para eles irem embora, né? Então esse também é engraçado, como levaram isso, o humor, né? Diz. Saudações, Guan Coelho, como você está? Já voltaram e já comentei com vocês. Não eram tantos, né? Já disseram que seria questão de 2 dias, então não acho que seja por causa das tarifas. Sim, eu também não, mas não. Não. Porque a Alemanha tem sido, acho que, uma das mais rígidas. Sim, não vejo por esse lado, e muito menos por 15. Ou seja, de qualquer forma, mesmo com as tarifas, elas vão continuar, não é como se as tarifas fossem acabar, nem nada disso. Não vejo assim, Juan Conejo. Como você está? Ele responde, aqui, pena, choveu 2 dias, diz Tapatia. Não, e ok não continuou. Como isso aconteceu? Saudações, ele diz. Na Baixa Califórnia, todo produto avícola é enviado para a China. Embora parte seja vendida em Los Angeles, mas o destino final é sempre a China. Veja só então, quer dizer, eles realmente compram. Além disso, às vezes são certas coisas. E basta que comprem um pouquinho de você, quer dizer. Mas com o tamanhão da China, obviamente para você vai ser, quer dizer, para uma empresa vai ser muito, não é? Ele diz... Deixa eu ver, ok, saudações, o que mais? Tapatia, que pena, só choveu 2 dias e parou. Saudações. Tapatia, sim, ele diz. A mensagem é o que importa. Cabanhuelas, ele diz, as cabanhuelas. A medir o clima já não será mais na Espanha. Acho que sim. Só vi isso na mídia espanhola? Cabanhuelas, né, sim. Se a China consome muitas matérias-primas, diz Pixie. Muita matéria-prima, ou seja, consome muito. Por exemplo, questões de alimentos. Sabe o quê? Por quê? Pois imagine, né? Como? Ou seja, se de repente o abacate vira moda, esquece, não vamos conseguir dar conta dos abacates. Então nem avisem sobre os benefícios lá na China, né? Se virar moda lá já era, como dizem. Esse é o síndrome dos conquistadores. O importante é a mensagem. Exato, há um ponto nisso. Sim, Jerônimo, o síndrome dos conquistadores está ressurgindo mais forte. Forte. Armando, Antônio e Pepe dizem, na Holanda, as máquinas para piadas são muito importantes. Exatamente, sim, por isso mesmo eu especifiquei. Ou seja, os dinamarqueses, não é na Dinamarca onde está todo esse avanço, não. Não nos Países Baixos. Nos Países Baixos. Ok, sim, é onde eles têm as máquinas dos microchips. Impressoras, eles chamam de impressoras, sim, impressoras, tem um nome a mais. Mas sim, exatamente, eles são incríveis, pois os franceses já estão entrando nessa. Acho que 3 ou 5 bilhões é exagero para as ideias. Mas só porque você coloca esse dinheiro agora, não significa que você vai ficar bom em 1 ano, em 2 ou 3, ou seja, vai demorar. Então, quem sabe o que vai acontecer aí? Acho que a Espanha também quer investir aí, mas vamos ter que ver. Ou seja, basta que saia uma universidade, que formem engenheiros fortes e invistam nesses países, assim o assunto pode decolar. Outro dia vi uma empresa chamada Silicon Valley, não lembro se foi na Colômbia ou em outro lugar. Sim. Se chama Silicon Valley. Então, daqui até aqui, gera-se investimento e que somos um hub que, não sei, como se fosse uma empresa. Sério, não sei, não faço ideia disso. Por que você se chama Vale do Silício? Coloque outro nome. Parece quase uma fraude. Se chama Vale do Silício, mas nem está lá. Já começa por aí. Pra mim, soa como uma fraude, sabe? Tipo, sou estranho e não estou dizendo que seja uma fraude. Essa empresa de jeito nenhum. Eu não sei, não conheço, mas achei muito estranho. Eu entrei e falei, olha só que doido que vai ser. Uma conexão com a Califórnia, não nada, tipo, é muito estranho. Esse diz o que mais diz? O chat está aplicando censura e lá embaixo já foi atualizado, não era censura. Ok, valeu. Na verdade, mais paranoico.
diz Cojonejo. Vocês viram as filas em Alberta, no Canadá, para formar a petição de independência do Canadá e se unir aos Estados Unidos? Eu não vi nada disso. Cojonejo, o que? Dizem que em Alberta há fila para se unir aos Estados Unidos. Não acreditem, ai. Esses grupinhos, pois são grupinhos. Ah, igual em Nuevo León, sempre tem grupinhos, né? Sempre tem grupinhos, sim. Também há grupos na Baixa Califórnia? Sim, pode haver grupinhos, é normal. Diz Maria Gonçalves. Em Sonora chamamos de cabanhuelas as chuvas de janeiro, diz Maria. Ah, já entendi, lá em Sonora. Ah, ok. Já ouvi isso na Espanha. Eles calculam as chuvas, mas não sei como. Saudações ao Caribe. Alex disse. Sim, te chutei aqui, mas não é para nós. Saudações. Como assim? Como eles fazem? Escândalo por avião militar americano no México. Já vieram Antonovs e os maiores aviões do mundo na base militar. E ninguém notou. Sim, por enquanto é isso. Lembrem-se. Porque Trump anda por aí. É o contexto, como sempre, tudo é o contexto, como que o Juan Coelho acabou de dizer. Ou seja, vão fazer um exercício na Groenlândia, se retiram e é rapidinho. É por causa das tarifas, pelo contexto, a mensagem, como disse Juan Coelho, é importante, claro. Foi uma visita normal, mas no final das contas, não deixa de ser como o momento em que se vive, né? Ou esse é o tema? Não, claro, sim, acontece com frequência. Aviões militares e mexicanos aterrissando nos Estados Unidos da América. Afinal, por que um avião militar mexicano estava lá na época? Está lá entregando, às vezes você vê feridos sendo levados. Bom, houve um acidente, você se lembra do acidente que teve com um avião pequeno. Mas esse que visitou, acho que foi onde mesmo. Não lembro onde foi o acidente, talvez no Nordeste, agora não me recordo, já disse. Como você está? Saudações. Vai dormir, não guarde na memória, ele me manda cumprimentos. Acho que estivemos, ele diz sim. Uns 500, ele diz sim. Diz Gires. Já foi feita a grade com a questão do avião. Realmente havia um pedido de treinamento, mas por causa do Maduro, o Senado não quis fazer a sessão. A comissão não foi votada, já confirmou ao representante. Sim, ficou pior para eles por serem idiotas, desculpa, mas realmente são. Pois é, ele diz. Essa paranoia com a censura tem oficialmente nomes, se chama Síndrome do YouTube. Parece piada, mas não é, ele diz. Mars, ele diz para se mudarem de Alberta para os Estados Unidos, para que tanto alarde? Ele diz, bom... Sim, né? Eles estão cruzando o está. Ela está empolgada sim, diz ele. Exportações do México e China foram de 9.950 milhões de dólares. Importações, 10 mil. Sim, aí tem um monte de coisas que não estão equilibradas, evidentemente a economia com o México, com a China, definitivamente. E então, sim, a gente deveria ter um equilíbrio. Mas não só a força, mas também que daqui se incentive a isso. Vamos tentar fazer negócios lá, só que às vezes parece muito longe e aí o pessoal não se anima, né? Não procuram oportunidades lá. Negócios até são feitos aqui, mas são poucos. Falta equilibrar essa parte, ele afirma. Como está, João Lafontaine? Muito bem, diz minha filha. Aqui está pegando fogo, ela comenta. Saúde. Saudações para Carlos Júlio, que cumprimenta Pepe Pastry em Montevidéu. Clima variável durante a semana, terá noites de 15 a 19 graus Celsius no verão em Montevidéu. Saudações e cumprimentos, este é um cumprimento para Dina, como vai Dina, para Juan Lafontaine, também para Cleo Vasquez, e diz Caribe, o Cabanho Alas. O clima de cada dia no mês de janeiro prevê o do ano todo ou só do primeiro dia? O primeiro é janeiro, o 2 de fevereiro e assim até o 12, que é dezembro. E depois volta novembro, outubro, ok? Então, tipo, como, ou seja... Por exemplo, hoje... Ou seja, volta, por que volta? Ah, aí eu tenho que procurar um tutorial, ui? Interessante. Saudações, Caribe. Não lembro como foi o 1º de janeiro. Foi muito bom. Muito agradável? Sim, foi agradável. Vamos caminhar. Vamos caminhar? Vamos, é o dia 13. Não, o primeiro... O primeiro também foi muito bom. O primeiro, segundo dizem. Hã? Diz Cleo. Aqui em Jalisco, quando chove em janeiro, conseguimos, dizia Tapatel. Agora não sei, diz Agualajara. Também chamam de Vale do Silício. Quer dizer, sim, que chamem assim está muito bem, está perfeito, porque dá para entender o motivo. Ah, não, mas o que eu estou dizendo aqui
é que é uma empresa que literalmente se chama assim, ou seja, que colocou esse nome mesmo. Achei engraçado, mas pareceu muito estranho, né? É como se alguém criasse um jornal e chamasse de The New York Times. Quer dizer, você pensa, ah, caramba, realmente soa muito, muito estranho, né? Tipo, por quê? Mas enfim, é curioso, mas sim. Quer dizer, existem áreas do México que são chamadas assim, onde há tecnologia, onde estão começando a desenvolver coisas desse tipo. É típico que para Israel, por exemplo, não dizem que é o Vale do Silício do Oriente Médio, né? E que o Vale do Silício de sei lá onde, porque acabou virando algo comum. Bom, então vamos. Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp e também no Telegram. Lá mandamos a notificação para os amigos, mas também estamos no X, também estamos no Instagram e no Facebook. Saudações e obrigado. Abraço para Alex Gejo Aquanejo Caribel, Lili Max Alexander e Alex Gejo Caribel. Quem mais está chegando? Selvin, Espanha, Tapartia Blues, Juan Lafontaine Gires, Christy Kranz. A toda a comunidade, muito obrigado, um abraço, fiquem bem, até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar. A verdade, isso é PP ao vivo. A verdade é intensa e pura, o insólito é real. Aqui nós analisamos enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, mantenha o ritmo. Até a próxima. Sim, senhor, presença conferida.